Fala, galera. Boa noite. Mais uma vez aqui diretamente da WeGo. Quem está chegando aí, obrigado pela audiência. Mais uma vez, estamos aqui na nossa live de quinta-feira, trazendo temas relevantes ligados ao empreendedorismo e inovação, ligados à tecnologia, ligado à transformação digital. Hoje eu vou levar um papo com um super amigo meu, o Alex Fóssil, que ele vem do mundo corporativo, que ele foi diretor de inovação da John Deere para a América Latina, um parceiraço também de ecossistema. Vamos contar aqui, vamos começar a falar um pouquinho sobre as dores da transformação cultural nas grandes empresas. Eu vivi também um tempo dentro de grandes corporações aí, e a gente sabe que não é simples, né? Quem está no mundo das grandes empresas aí sabe que às vezes implantar um projeto, emplacar uma ideia não é uma coisa muito simples. Vamos ver quem é que vai chegando. Para que você que está aí, obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho já vai entrar o Alex aqui. Muito bom. Quem está chegando, dá um hello aí. Vou chamar aqui. O Alex já está aqui no meu backstage. Deixa eu colocar ele aqui. Fala, Alex. Beleza, meu amigo? Como é que você está? Muito bem, filho. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde, que bom te ver. Boa tarde, porque você está no Chile, é isso? Estamos fazendo Estou internacional agora. Exatamente. Mas sabe que, em verdade, ainda que você pode falar, você está longe, mas em verdade eu acho que estamos todos muito mais perto do que nunca antes, né? É verdade, é verdade. Aproveitando aí toda a crise, né, que parece que é um problema e acaba aproximando a gente muito mais por conta disso, ensinando demais. A gente está tendo a chance aí de realmente fazer encontros como esse que a gente não fazia com tanta frequência. Exatamente, eu acho que nós temos uma oportunidade fantástica, porque conseguimos nos comunicar, interagir, e nós estamos conseguindo também aproveitar nosso tempo melhor do que a gente fazia, talvez antes, com interações frente a frente, né? E a gente, na verdade, também acaba sendo forçado a aprender algumas coisas que a gente julgava eventualmente ser mais difícil, né? E a gente está percebendo que a tecnologia aí está sendo introjetada no sangue de todo mundo aí, e fazendo uso de ferramentas, fazendo uso das lives aí, estamos aí, parece que nunca teve, que a transformação digital nunca foi tão rápida quanto está sendo agora, e de uma maneira forçada. Um benefício que a guerra traz, né? Exatamente. Feijó, eu acho um pouco cedo para começar a jogar números, né? Mas eu antecipo que a pandemia vai causar duas coisas interessantes aqui. Uma mudança muito grande em como nós interagimos, como nos comunicamos, né? Exato. Onde nós vamos a começar a utilizar isto muito mais do que antes. Mas a segunda coisa, talvez, é que eu acho que vai ter aí um pico de e-commerce em todas as indústrias. E aí o que nós vamos ver é que ainda que depois, quando a gente volte ao normal, né? Exatamente, Ainda, novo normal, né? Exato, você vai ter muitas mais pessoas com os cartões de crédito já dentro dos sistemas de e-commerce de muitas marcas, e isso vai continuar desse jeito. Então, vai ser um balanço diferente do que nós tínhamos antes da pandemia. É verdade. Ó, e já está chegando uma audiência, já tem gente aí, ó, tô vendo amigos nossos, da Antenor, meu grande parceiro, um amigo meu de Manaus. Manaus está passando por um momento bem difícil lá em relação ao Covid. O Antenor é um parceiro da Promon, um amigo meu. Muito obrigado pela audiência. Tenor, aquele abraço para você. Fica com a gente aí que você vai assistir aqui um papo maravilhoso. Eu estou hoje aqui com o Alex Fóssil, ele que foi diretor global de inovação, diretor da América Latina, né? Para a América Latina, de inovação da John Deere, uma empresa
centenária, né, que inova em produtos no agronegócio, produção de máquinas, essas coisas todas, e um amigo que eu conheci justamente, talvez no meu primeiro evento do ecossistema, né, onde começa toda a história da gente chegar até aqui, que foi no Startup Weekend de 2018, não é não, Alex? Exatamente, Feijó. E foi interessante porque então, a gente tinha patrocinado aí a Campus Parties antes disso. E aí foi essa grande descoberta da atividade de empreendedorismo e de startups aqui no Brasil, que para mim e também para outras pessoas dentro da John Deere, foi uma coisa, opa, tem todo esse mundo de pessoas com criatividade, com vontade de inovar e sei lá. Então, esse foi o momento em que eu e outras pessoas ficamos, olha, aqui você tem uma quantidade de talento, de vontade, como que a gente começa a interagir. E aos poucos, eu fiquei sabendo desse Startup Weekend aí na WIME, não? Foi em Campinas. Foi na WIME, em Campinas, exatamente. Isso, e para mim uma das coisas que eu pensei, então, olha, eu poderia visitar e ver o que está acontecendo, ou poderia participar, assim que eu entrei como participante. Exato, eu também estava como participante, né? Exatamente. Aliás, vou fazer jogar as mãos agora, hein? Aqui, ó. Opa, eu não sei aonde a minha está, tem que estar por aí, né, em alguma gaveta, né? Essa aqui eu peguei e falei assim, vou mostrar na tela para a galera. O Startup Weekend, para quem não sabe, nos acompanha, eu acho que é um dos eventos de maior inclusão do ecossistema de inovação no mundo, né? Do empreendedorismo de inovação no mundo. São mais de 170 países, é um evento de 54 horas, começa na sexta-feira e vai até domingo, né? Onde as pessoas são desafiadas ali a criar grupos e transformar uma num projeto real, num business, né? No final de semana ali, né? Com tudo aquilo que a gente chama de startup mindset, né? A maneira como as empresas hoje estão pensando o negócio. E é realmente muito bacana. É uma experiência que só vivendo mesmo para a gente... Isso. E eu acho que uma coisa importante que quando você entra dentro desse programa que eu sugeriria a todas as pessoas fazer, quando menos uma vez, né? Você se integra dentro de um ecossistema que começa a se desenvolver. Segundo, você está começando a adquirir uma linguagem e você vai poder comunicar muito melhor com outros empreendedores, inovadores, investidores, né? E até as mesmas empresas que estão começando a adotar aí a linguagem também. Então, eu acho que isso é como um passo fundamental para você realmente começar aí a trabalhar, a inovar e ainda que nada, ainda assim, depois do Startup Weekend, você não tem uma ideia que vira um negócio, tudo bem, tá? Tudo bem. Porque você já vai ter as habilidades para... Você pode até não transformar o negócio naquele momento, mas o comportamento empreendedor, ele fica introjetado e você não volta nunca mais atrás, né? A gente, inclusive, Alejandro, teve uma edição aqui no Brasil, 2 semanas atrás, a gente teve uma edição online, que foram 54 horas, teve acho que mais de 1.000 pessoas na plataforma, 87 ideias, se não me engano, foram trabalhadas, né? E totalmente online, né? Que é o grande requisito, né? A grande riqueza do Startup Weekend que a gente sempre defende da experiência para quem viveu, é o presencial ali, de você estar num ambiente criativo, de ter gente de negócio, ter gente de desenvolvimento, mas foi um sucesso, porque foi um primeiro experimento e o Brasil foi um dos que mais trouxe gente. E a gente acabou fazendo uma live aqui com os organizadores, mentores. A gente teve, inclusive, o Alejandro, que é seu parceiro também, que acabou de fazer um comentário aqui com a gente. Ele foi mentor, né? E a gente teve a equipe da WeGo participando lá também. Então, tem sido uma experiência excelente. Bacana aí. E se Alejandro está aí assistindo, um grande abraço, amigo. Estamos lá, estamos todos juntos. O Alejandro é um grande parceiro também de ecossistema, né?
E foi justamente nesse movimento aí onde começa essa história com o Startup Weekend, um pouco desse movimento, a gente criar o ecossistema daqui de Datuba, né? Fundamos aqui o movimento Ideia, que foi o precursor, né, do ecossistema da nossa cidade aqui, e que foi pai, né, da WeGo. Hoje a WeGo é um hub de inovação, a gente tem programa de aceleração, temos algumas startups no nosso portfólio, e a gente tem um braço que é justamente ligado ao papo que a gente vai fazer hoje, que é o Corporate Innovation. A gente vai falar hoje sobre isso, né? Como é que os hubs de inovação estão interferindo aí nessa mudança cultural das grandes empresas e, sobretudo, também essa conexão com investidores, né? Porque agora, né, Alejandro, olha aí, Alex, agora a gente é um mercado que identifica startups, precisa mudar, fazer a mudança, mas o capital precisa vir também, né? E é justamente esses investidores, que é uma mentalidade um pouco diferente, né? Os investidores anjos, fundos de venture capital, private equities, essas coisas, que é o que faz movimentar esse discurso aí. Mas eu estou falando para caramba aqui, quero ouvir você aí. Quanto tempo você ficou na John Deere? Olha, para mim foram 18 anos. 18 anos de uma... eu gostaria de aproveitar aqui de falar uma coisa bem breve, que é ao respeito da John Deere. Tem uma palavra que é o resumo de como eu me sinto, e isso define meu mindset ao respeito da John Deere, é gratidão. Gratidão exatamente porque estou por aqui, tranquilo, não foi. Justamente pelas oportunidades de carreira, pelo tudo que aprendi, pela possibilidade de atingir objetivos profissionais e personais, de viajar pelo mundo, de morar em diferentes continentes e ao longo do tempo ter aí uma experiência acumulada em diferentes geografias, diferentes tipos de clientes, mas também diferentes áreas do negócio. Isso é uma coisa que, quando eu saí da John Deere agora em janeiro, eu tive a oportunidade de falar com alguns dos meus chefes lá nos Estados Unidos e também no Brasil, e eu fui justamente agradecer por isso e eu estou saindo da empresa, mas eu não estou abandonando a marca, o agronegócio, e a minha expectativa, a intenção, justamente de continuar contribuindo. E, olha, aí tem uma coisa que eu falei por quase que 6 anos aqui no Brasil, que eu acho que é uma coisa que eu gostaria de falar porque faz parte da oportunidade. Sim, claro. Quanto tempo sendo diretor de inovação tecnológica aqui na Latinoamérica, eu falava, olha, o futuro está aqui no Brasil, na Latinoamérica, aqui está a oportunidade. E agora que eu estou projetando futuras oportunidades e procurando negócios, inovações, eu não quero ser um hipócrita. E por isso que eu já esteve depois de visitar a minha fazenda lá no sul do Chile, a seguinte parada foi justamente o Brasil. E eu estava aí no Brasil quando vejo esse assunto do vírus, que vai ter um blip, que vai vamos superar tudo isso, né? E daqui a pouco eu vou voltar ao Brasil, porque a gente tem muito o que fazer. Em verdade, tanto para uma startup aqui no Brasil, na América, onde seja, se você está pensando em inovar no agro, tem que considerar o Brasil. É aí onde o alimento do mundo vai continuar sendo produzido, né? Bom, e Brasil é a sua casa e a minha casa também é sua, né? Porque você já esteve aqui e a gente combinou de fazer um churrasco dessa última estada sua aqui e não deu certo por conta desse coronavírus. Mas quando isso tudo passar, nós estamos te aguardando aqui que nós vamos fazer um churrasco aqui, tá certo? Fechou. Eu já estou preparado com a minha contribuição. Aqui tem, né, um bom vinho chileno que eu gosto muito, que estou guardando para o churrasco, tá? Mas não vai. Ops, mas vamos lá. Essa daí eu vou ter que tomar online, né? Mas vamos lá. 18 anos de John Deere, carreira. E uma coisa bacana que você está falando, que eu também gosto de compartilhar aqui, até porque tem gente
dessa época também, né? Como é bacana a gente ter gratidão, né, pela escola, né, que nos forma. Uhum. Eu venho da área de telecomunicações, eu venho de tecnologia desde muito cedo, fiz curso técnico, fui trabalhar numa empresa, não sei se você chegou a conhecer ela aqui, a Promon, uma empresa de excelência em gestão, aprendi muito, saí do curso técnico, trabalhei ali quase 2 anos, fui fazer faculdade e quando retornei para a Promon. E ali eu fiz a minha carreira realmente, sou muito grato, fiz uma carreira meteórica, acabei saindo de lá para ser diretor de marketing estratégico de uma outra companhia americana, mas assim, eu guardo muito carinho, né, as pessoas e a vivência que eu tive lá. Tenho o mesmo carinho que você tem pela John Deere, eu também tenho pela Promon, e realmente como é bom a gente ter boas escolas, bons mentores, né? Que a gente olha para trás e quando o cabelo branco chega, que não é o meu caso, você que tá bacana aí, né? Mas não, o cabelo branco, a gente fala assim, poxa, que bacana que é a gente ter pessoas que olharam para a gente, né? Que cuidaram da gente enquanto a carreira profissional. Isso, Né? Não só a exatamente. empresa, mas as Concordo. pessoas, a cultura da uma empresa, né? Realmente. Concordo e eu acho que você disse muito bem o meu sentimento e também, com certeza, de novo, a gente faz parte de uma cadeia de valor, de um ecossistema, e você Uhum. pode mudar de uma organização a outra, mas todas estas organizações são necessárias justamente para que a mágica aconteça, justamente a É verdade. geração de valor, a geração de margens que cada uma das organizações pode ser. E você falou de uma coisa muito importante, que justamente é o tema de inovação dentro das grandes empresas e Exatamente. alguns dos desafios, né? Exatamente. Olha, é um tema bastante abrangente, mas eu gostaria talvez começar pelo seguinte. Uhum. É, Foi depois dessa campus party, depois de algumas outras visitas, depois de uma reunião que aconteceu no Cubo, lá em São São Paulo. Paulo, tá? Olha, até que começou a ficar claro frente para nós que tinha uma atividade e uma vontade de inovar muito grande. E a pergunta aí é como uma grande empresa se beneficia e suporta, né? E uma das dificuldades que a empresa, uma empresa maior como a John Deere, mas mais que falar da John Deere, eu quero falar do setor, Sim, né, do das setor montadoras, né? e da indústria, né? Da transformação do que é o desafio realmente, né? De uma empresa que tem aí os seus cash calls, né? Que estão aí com o seu caixa bacana, que estão navegando. Né? Como fazer essa Isso, transformação? Esse é a grande essa, pergunta que essa, exatamente. Então, o que acontece? Que a primeira coisa é que você vai ver que grande parte dessas startups, e quando a gente fala de startups, isso também é uma palavra que cobre muitas, desde uma empresa que tem só uma ideia, a alguém que já tem algumas clientes, tem receita, está pensando escalar, né? sim. Crescer até escalar em outras geografias. E você vai ver, e o que eu vou falar, por favor, não é crítica para ninguém, mas você vai ver que nos cartões de visita, cada uma dessas empresas tem um cara que é um CEO. Então, o Uhum. CEO, esse empreendedor, inovador, vai querer falar com algum executivo de uma grande empresa, tipo a John Deere. Só no agro, se não me engano, alguns números, nós temos vários centros de startups. Sim. Centros de E inovação. você, só coisa pensar, coisa de pensar, se só a metade dessas startups acham que quem falar com uma John Deere da vida, você já tem vários centos de pessoas Sim. batendo a porta, falando, olha, eu sou um CEO X, eu quero falar aí com um executivo de uma das áreas. E Uhum. aí começa dentro da empresa, dentro dessa grande empresa, cada um dos executivos, gerentes, Uhum. supervisores vai voltar ao dia seguinte, na semana seguinte. Olha, deixa eu te contar. Na semana passada eu falei com cara X de startups Epsilon, Uhum. com essa ideia bacana, tá? Que eu acho que faz sentido, quando menos a gente considerar.
E quando isso começa a acontecer com cada uma das pessoas, você Exato. começa com um barulho, feijão interno, que fica muito difícil de organizar. Exatamente. Você começa de forma marginal, mas você começa a contaminar a cultura, né? O status quo, né? Você começa a mudar o status quo. Tem a coisa positiva de contaminar que a gente começa a pensar, cara, está acontecendo tudo isso. Mas daí, como que Mas tem você, a dentro de dificuldade hierárquica. isso, dentro de uma empresa, como que você organiza É isso. a interação com startups para Uhum. fazer isso? Feiju, você não me pagou por falar o que eu vou falar agora, mas vai ser Ah, algo que vai ter. Vou aproveitar de passar aqui uma coisa positiva para o WeGo. vamos lá. E é o seguinte: os hubs de inovação, neste caso a WeGo, tem um Uhum. papel fundamental para apoiar a inovação nas grandes empresas, porque vocês têm a capacidade de cadastrar, fazer um inventário e depois filtrar essa grande quantidade de startups para ver quais delas têm algum, vamos falar, Pitch. Pode ter um pitch mesmo, né? é um pitch, mas é o que eu estou falando, que eles estão realmente sinergia com o modelo de negócio ou com os clientes dessa grande empresa. Porque a empresa tão grande sozinha não consegue. Ah, startup é mais madura, menos madura, tem um time grande, tem um time pequeno, tem um bom time de gestão, tem financiamento, não tem, entende o dor do Sim. cliente, ele entende o dor do cliente da grande empresa ou não. Então, o que acontece? Que a WeGo e outros hubs têm essa tarefa fundamental, e é por isso que eu Sim. estou muito feliz que a WeGo existe aí em Indaiatuba, É. justamente para cadastrar, filtrar e apresentar de um jeito organizado as startups para as grandes empresas. Eu acho que todo o processo, né, de sensibilização, ele passa por aí, né? Eu acho que a gente chegou a fazer alguns eventos com esse tema também, local, aqui, inclusive convidamos a John Deere a participar desses eventos quando a gente fez aqui, mas não só John Deere, né? Mas, assim, Indaiatuba tem um polo industrial muito grande, né? Então a gente tem uma amostra muito boa disso. Eu vejo, assim, que a gente tem aí, basicamente, 3 grandes grupos de empresas, né? Empresas que já se conscientizaram dessa necessidade, né, da sua transformação digital, né? De se adaptar a modelos de negócios, apesar... Porque, assim, na verdade, assim, ninguém está presente, quem está hoje líder de mercado, se não tiver inovação em produto. A grande verdade é essa. Né? Mas quando a gente fala de inovação, dessa transformação digital, nós estamos falando aqui de mudança de modelo de negócio, não estamos falando de automação de processo. Né? Quer dizer, levar tecnologia para automatizar processo é uma coisa. O que a gente tem que estar falando é assim, como é que eu me adapto a realidade do futuro? Né? Um exemplo disso que eu sempre gosto de dar é a Bosch. A gente tem um bom relacionamento com o pessoal da Bosch, e a Bosch tomou a consciência recentemente, né, de que é o seguinte, bom, em 2025 a gente não vai mais produzir carros a combustão. 70%, acredito, do faturamento da Bosch hoje vem de peças para motor a combustão. Quer dizer, essa empresa, por mais que ela seja inovadora nos seus produtos e até nos seus processos internos, ela precisa ter o senso de responsabilidade com os acionistas, com a comunidade que ela serve, pegar a caneta e dizer o seguinte, cara, vamos mudar de rumo. Né? Então, quando isso acontece, isso vem de cima para baixo, você tem um reposicionamento, e por mais doído que sejam as quebras internas e tal, mas você começa a ter iniciativas de se aproximar do ecossistema, né, e dos hubs, e aí começa a participar e criar hubs internos próprios e tal. Então, essas empresas, eu julgo que elas têm a consciência, elas começam a fazer alguma coisa. Outras empresas, elas às vezes até têm a consciência, mas ela está tão líder do seu mercado, ela está tão bem posicionada com os seus produtos, que ela não consegue fazer internamente. Ela tem a consciência, mas não consegue convencer as hierarquias. E você tem as outras que nem estão conscientes. Mas quando a gente vê um negócio desse que acontece, né, mundialmente, como aconteceu agora, você percebe que é o seguinte, que a água bate na canela. Né? E aí todo mundo começa a correr e o senso de urgência vem e aí o que acontece?
você começa a perceber mudanças reais e a consciência começa a perceber. E eu acho que é nesse sentido que os hubs, eles não só por conseguir aproximar as startups, mas conseguem influenciar no startup mindset, né? Porque não é só fazer a coisa, mas assim, a empresa grande, ela tem que pensar como inovação no conceito do R barato e R rápido, né? De MVP, um pouco desse modelo. A gente está muito acostumado nas grandes empresas você fazer uma pesquisa de mercado que demora meses, gasta centenas de milhares de dólares, depois você faz um planejamento, lança o produto daqui a 2 anos. Às vezes você lançou o produto, ele está RFP para lá, RFP para cá. Quando você chega a lançar o produto, a gente sabe quantos produtos vão ao mercado que não tem fit com o mercado. E eu acho que essa questão do startup mindset, ele vem justamente para poder encurtar esse caminho. Quer dizer, muito antes de eu fazer... Hoje, você faz uma pesquisa de validação com o teu cliente e em 12 horas você faz no Facebook, lançando uma pesquisa, um teste AB ali, alguma coisa desse tipo, a custo de R$100, sei lá, vamos falar. Então, eu acho que assim, o papel dos hubs é justamente dessa influência aí. Não sei o que você pensa a respeito disso, né? É porque você também tem a oportunidade não só de aproximar as startups, mas também de abrir um espaço para inovação aberta, né? Exatamente. Eu penso, você está falando muito, muito bem, Feiju, e eu penso que para uma empresa, eu vou te falar uma coisa que parece muito simples, mas uma das coisas que fica muito difícil para uma empresa grande é ter esse senso de urgência. No caso de uma startup, você sabe que você tem dinheiro para, sei lá, 3 meses, 6 meses. Na empresa grande, você em 6 meses ainda não tomou uma decisão. Então, existe um câncer dentro das grandes empresas que é o seguinte, a gente faz isso na próxima semana. Exato. Não, a próxima semana. Não, que a próxima semana estou da viagem. Então, é próximo mês. E aí começa o timeline a se estender. E, claro, a empresa grande tem dinheiro para queimar, pagar folha de pagamento e tudo isso. Mas aí a dificuldade que... E contagiar a empresa grande com esse mindset de startup é um desafio. Mas você está certo, aí os hubs podem apresentar as tarefas, as práticas, os processos e até trazer a pessoal da empresa dentro do hub e contagiar no bom senso, do bom vírus. Porque assim, a startup, se ela quebrar, não perde muita coisa também, né? Tá ali no começo, tá... Agora, o risco que representa uma mudança de direção para uma grande corporação é muito grande, né? Bom, imagina, mudar de direção agora. E mudança cultural também está muito ligada ao peso que as estruturas de recursos humanos têm dentro das organizações. Porque nós estamos falando de mudança de cultura. Quando o RH ele tem um papel mais, como fala, de coadjuvante na gestão, você também não tem uma influência tão forte de sensibilização. Quando o RH é um RH parrudo, protagonista, né, ele acaba influenciando o modelo de gestão também por isso. Assim, uma empresa que monta uma área de inovação é uma tentativa de colocar um band-aid no negócio ali, porque não é a área de inovação que vai transformar a cultura da empresa, né? Você está certo. E ainda mais, você está certo ao respeito da RH, e concordo contigo, mas realmente essa cultura da inovação tem que vir do topo. Do topo, porque, em verdade, não é o departamento de inovação que vai fazer a empresa inovar. Olha, falando de assuntos que são próprios de grandes empresas, onde muitas vezes você tem dificuldades para inovar, esta é justamente uma área que é muito importante, que é a área de contabilidade ou financeiro. Por quê? Porque acontece muitas vezes que a contabilidade da empresa que mide o lucro, a receita, o lucro, está organizada de um jeito que favorece certos comportamentos da empresa. Por exemplo, se uma empresa tem o lucro aí calculado ao respeito da linha de produto, então essa linha de produto vai continuar investindo no mesmo produto, tentando maximizar essa rentabilidade.
Mas o que Exatamente. acontece depois quando você pensa no cliente? Você Uhum, quase, desculpa, não quero falar que você esquece o cliente, mas o cliente fica quase que escondido traz essa estrutura de contabilidade. Mas uhum. o cliente, o que ele está procurando é a rentabilidade da sua operação. E isso muitas vezes você optimiza seu portfólio de produtos e serviços quando você olha ao cliente. Então, essa lente, esse olhar ao cliente é fundamental. Sim. E eu acho que a mentalidade de startup, justamente, está tão focada no cliente, que, em Exato. verdade, não É na deixa, dor do cliente, né? exatamente, não Uhum. vai deixar que a estrutura interna de contabilidade, ou de investimento, de ativos, sei lá, vai ser mais importante. É. E o termo, né, que eu acho que caracteriza toda essa transformação que vira em moda aí, a gente fala, né, muito de transformação digital, mas eu acho que no fundo, a raiz é é uma revolução cultural que tem que acontecer, né? Mais do que da transformação. Porque a gente acaba vendo muitas empresas adotando também esse caminho, né, de se conectar, né, de fazer o papel bonito da coisa, mas na verdade acaba trazendo muitas vezes uma transformação, uma automação para processos, né? Ou uma automatização, tal. Mas mudar o modelo de negócios é você deixar de produzir para vender e para ser locatário, por exemplo, né? Eu vou fazer, estou dando um exemplo aqui, né? Cada um vai encontrar. Não, não, mas esse assunto é muito relevante, né? E eu acho que aqui, de novo, por exemplo, vou sair da indústria do agro e falar um pouco das montadoras de carros. Eles já há tempo que estão eh, enfrentando um desafio que Sim, as pessoas não estão comprando tanto carro porque eles estão andando de Uber, porque tem locação, locadoras, porque tem modelos diferentes, porque você talvez até já não quer dirigir mais, né? Então, mas exatamente. É outra eles, geração, cara, né? A geração já não quer ter carro mais, né? Conceito de exatamente. Então, o que propriedade, né? acontece? Aí, esse modelo que você está falando, que você tem que mudar de ser vender um objeto, um Uhum. produto, a oferecer um serviço. Essa Esse sim. mindset, essa troca de mindset realmente é muito difícil. Mas eu Exatamente. acho que é fundamental para as empresas, quando menos, considerar e ter alguns passos para explorar modelos de negócios que sejam eh, potenciais futuros modelos de negócio. E aí, Exato. mais uma vez, aonde que os empreendedores ou startups podem dar, Contaminar. contaminar, não, e não só contaminar, sino que ser justamente esse teste, tá? Que Sim. é um teste rápido, que evolui rápido, que vai muito perto do cliente e que É. traz aí um sucesso ou não, né? Ah, sim, exatamente. Mas assim, eu vejo com bons olhos, né, tudo isso que está acontecendo, tenho visto aí grandes oportunidades. A gente conversa com bastante hubs, né, inclusive lá em Campinas tem o Aventure Hub, com a Zarite capitaneando o Uhum. Corporate lá, né, que você também é amigo dele, e a gente vê movimentos bem interessantes, né. Você pega uma cidade que nem Manaus, por exemplo, né, que tem um polo industrial gigante, né, lá é onde a demanda por indústria 4.0 é gigantesca. Né? Você é a fábrica do Brasil, por assim dizer, graças aos incentivos, tá lá, tive a oportunidade de morar lá e viver e montar a fábrica lá, inclusive. Então a gente percebe que existe uma demanda muito forte, mas você também, por outro lado, você precisa levar capital humano, né? Então aí você vê uma outra força, né? Que é a força do dinheiro, a força do investimento, né? Atraindo, né, hubs de inovação para poder desenvolver iniciativas que vão influenciar. O ecossistema, na verdade, ele se equilibra muito dentro dessa lógica, né? Primeiro você tem que ter densidade, né? Depois você tem que criar, estabelecer uma cultura empreendedora, e depois você estabelece aí justamente a chegada do capital para influenciar empresas, governos, né, escolas, enfim, né, eu acho que tudo isso é, né, o que forma um pouco dessa base aí que a gente tem, né? Sim, Esse e espaço empreendedor, da onde você começa a fazer essa cultura aí, né? E eu acho que acontece o seguinte, durante a evolução de um startup que vai voltando de ser algo muito pequeno, algo que escala, algo que Uhum. testa, que tem sucesso, inevitavelmente
você vai ver que você pode talvez começar nas cidades tipo Campinas, sei lá, em Piracicaba, em Indaiatuba, vai um polo aí em Florianópolis, que também tem um Polo ecossistema fortíssimo. interessante, né? Uhum. Exatamente. Ou tem outros também, né? Que será, tem Goiânia, vamos, Rio Verde, tá? Enfim, Belo mas Horizonte tem um polo forte. Recife também tem um Porto Digital lá, que é uma região que tem vários hubs lá também. verdade, verdade. Então, o que acontece é que você, como startup, vai trabalhar, vai estar muito bem dentro de um ecossistema, você está interagindo com outras startups ou outras fontes de tecnologia ou Isso. de plataformas, você integra e vai dando formando, eh, por exemplo, uma solução. Isso. Mas quando você escala, não tem jeito. A menos que você vai escalar em um mercado tão grande como São Paulo, Uhum. sua startup vai virar um negócio e vai ter que ter um canal de distribuição, ou vários. Agora a gente, com esse assunto da pandemia, fala muito de omnicanal, tá? Sim, Omnichannel. Tá? Exatamente. Então, não vai ter jeito que sua empresa vai crescer também geograficamente. Com E se certeza. você decide crescer, vamos dizer, falar de levar tecnologia do Brasil para os Estados Unidos, vai ter que se expandir ainda mais. Então, eu penso que, por exemplo, você pode montar uma startup e crescer dentro de Manaus e conseguir o talento, Sim. mas, ao final das contas, seu negócio vai ter que sair. Vai ter que sair de lá. E Até onde os clientes estão, né? e essa relação, né, as grandes empresas, elas são altamente demandantes das startups também, né? Muitos problemas. Como dizia até, tem uma história do Einstein, né? Que não sei, que atribui essa frase a ele, né? Que diz o seguinte: você não consegue resolver os problemas na mesmo estado de consciência em que eles foram criados. Internamente, é que nem assim, por que compra que as empresas estão acostumadas a investir em consultoria tanto, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil fazer a gestão de dentro, né? A perspectiva de fora sempre realmente. E assim, algumas empresas, né, que já entenderam isso, têm explorado fortemente o Open Innovation, né, a inovação aberta, criado hackathons, né, para resolver problemas internos, que elas poderiam, em tese, resolver da maneira delas, mas assim, abre aí a possibilidade, junta lá 200 startups para poder criar aquilo ali. A grandeza disso é muito grande, tanto para um lado como para o outro. Pela grande empresa que precisa aprender a lidar, né, porque não é simples lidar com a startup, é um bicho totalmente diferente, né? Volto a falar disso, mas a pequena também, a startup também precisa aprender a lidar com a grande. Existe uma dose de formalismo, uma dose de protocolos que tem que ser cumprido, que o startupeiro não está ali, ele não sabe, mas ele precisa daquela empresa para poder conseguir também desenvolver uma solução e criar mercado. Né? Agora, você fala de uma empresa grande, se você é uma startup, a gente sente isso, né? Pô, eu preciso vender alguma coisa para uma empresa grande. Cara, não passa na homologação da área de suprimentos, né? É contrato disso, contrato daquilo. Você pega o fundador ali, você dá um contrato de 80 páginas para ele, o cara assina sem ler aquilo ali, não quer nem saber do que vai acontecer. Ou não vai ter o dinheiro para pagar o advogado para ler o contrato, né? Feijão, deixa eu te falar aí, eu acho muito interessante. Você está tocando um assunto muito, muito relevante, que é o relacionamento entre grande empresa e startup. E eu vejo que tem alguns exemplos, talvez, de como poderia ser, né? Por exemplo, eu acho que, indo à frente e considerando o tema da digitalização, por exemplo, do agro, onde você vai achar que tem bastantes empresas, sejam montadoras e outras, que estão tentando estabelecer plataformas de para integrar dados agronômicos, dados de a aplicação, sei lá. Quando você tem uma plataforma digital, isso e com APIs, tá? Com interfaces bem definidas, isso já começa a ser um jogo diferente, porque está dando não só a uma, sino que a muitas startups, você está viabilizando, olha, venha, se conecta, pega os dados,
faz alguma coisa inteligente, adiciona valor para o cliente final e volta a jogar isso dentro da nuvem, dentro da plataforma de dados, para isso ser utilizado para alguma decisão, alguma aplicação, alguma coisa optimizada. Isso, quando as grandes empresas estão com essas plataformas de dados, vou falar abertas, você Sim. realmente está digitalizando o ecossistema Perfeito, e uma você... papo. Tá, então, esse é Puta, um como é exemplo bom muito... conversar com gente boa, né? Olha só, como é boa. Cara, que exemplo sensacional que você trouxe, Alex. Não, Verdade. mas eu queria trazer aí alguns exemplos específicos, porque senão a dificuldade que a empresa grande sabe tratar com o canal, sabe tratar com a Sim. concessionária, e isso está muito bem estabelecido. É, Agora, vou te falar uma coisa, aqui um comentário à parte. As concessionárias de grandes empresas no agro, por exemplo, a John Deere, estão voltando organizações com muita vontade de inovar também. Então, como se eu fosse neste momento a ser um conselheiro de uma startup, eu falaria, gente, não é trabalhar só com a John Deere que você tem sucesso. Uhum. Vai explorar trabalhar com as concessionárias, porque eles estão bem mais perto do cliente e Sim. você pode ainda utilizar a plataforma, neste caso, que utiliza John Deere, John Deere Operations Center, né, como plataforma de dados, né, com todos os APIs e tudo isso, mas o quem vai te conectar com o cliente e que vai te apresentar e te vender para o cliente junto com o teu serviço digital vai ser a concessionária. E o que eu estou Exatamente, falando não é exatamente. só para o agro, também é para Não. montadora, para carros, para Sim, outros, sim. outros exemplos. Eu tô com um amigo meu aqui, na audiência aqui, o Luiz Carlos Santos. Ele fez curso técnico comigo, trabalhou na IBM, aqui o pai dele é IBM. Hoje ele mora nos Estados Unidos, né? E ele tá fazendo algumas perguntas aqui, né? E algumas perguntas são um pouco mais específicas, né? Eu acho que o meu amigo Carioca, meu querido, grande parceiro, ele acho que é legal justificar, né? Que a gente está começando esse papo aqui, mas você não fala em nome da John Deere. Acho que ele entrou na coisa, está contando histórias, né, de um mercado, e você hoje não está na John Deere, só para esclarecer. Então, não são todas as perguntas que eu estou colocando aqui por conta disso, né? Que ele está perguntando aqui, mas qual o sistema de inovação que a John Deere usa? Acho que, não sei hoje. Não, deixa eu ver aqui, só para entender aqui a pergunta um pouco melhor. What Open What System do Open they use? Systems? Tá, não, eu posso falar porque o que eu vou falar aqui é conhecimento público, né? A Tá, John Deere legal. utiliza uma plataforma de dados, que é uma das plataformas que lidera que lidera a quantidade de hectares que estão com dados relevantes agronômicos dentro dessa plataforma globalmente. Existem outras que também podemos falar. E isso se chama John Deere Operations Center. Essa é uma plataforma muito bem desenhada justamente para integrar grande quantidade de parceiros, sejam concessionárias ou startups ou empresas digitais, para pegar dados com o permisso do produtor e depois de processar esses dados, entregar seja uma prescrição de aplicação, por exemplo, uma prescrição de plantio, uma prescrição de optimização das operações das máquinas e outras coisas, né? A John Deere, e mais uma vez, assim como outras grandes empresas do agro, né? Tem aí reuniões para reunir aos desenvolvedores de aplicações, trocar boas experiências e também juntar a esse ecossistema, tipo o que a Apple faz todos os anos com os desenvolvedores de aplicações para o iPhone e outros, né? Depois eu fico feliz de você deixar meu contato, eu fico feliz de dar mais dados aí, mais detalhe para não... Grande amigo aí. Mas assim, eu queria voltar um pouquinho, né, no papo anterior que você estava falando, quando você falou, né, da questão das plataformas, das APIs abertas das empresas, aí eu queria fazer dois paralelos aí, dois comentários, né? Um, que aqui a região de Piracicaba, a gente tem uma grande empresa aqui, a gente tem uma região de agro muito forte, né, um ecossistema de agrobusiness ali muito forte, né?
A gente tem a Raizen ali, Uhum. e a Raizen, ela criou o próprio hub de inovação, né? Ela tem o Pulse lá, que é um Sim, hub de sim. inovação próprio para poder fazer. Assim como tantas outras, né? Você tem, por exemplo, a Wayra na Telefônica, né? Você tem a Oxigênio, que faz parte do Porto Seguro, a própria Cubo, Inovabra e tal. Então, a gente tem aí assim, iniciativas de sensibilização da cultura, de transformação dessas empresas, que não chega a ser uma inovação fechada, mas é um ambiente com certa autonomia. Mas o que acontece ali na região de Piracicaba? Você tem a Exalc ali, você tem a universidade, você tem um ecossistema fortíssimo. E a disponibilidade de dados, da maneira como você está falando, de APIs, tem criado soluções aos montes para o agronegócio, né? De otimização e com inteligência artificial, machine learning, drone, o escambau. Então, esse é um ponto. E aí eu queria trazer um outro exemplo de uma empresa que já é mais do mindset, que isso fica muito claro e ela disponibiliza claramente, é o caso da iFood. O iFood disponibiliza de forma pública as APIs dela, onde você pode entrar lá e pegar todos os dados para poder fazer o quê? Trabalhe a solução e me apresente. Quem sabe é mais barato comprar de você do que desenvolver isso aqui internamente, né? Olha só que coisa legal, né? Exatamente. Olha, eu acho que aí vamos falar, por exemplo, da Raizen, que eu tenho grandes amigos dentro da Raizen, e eu acho muito coragem de citar um centro de desenvolvimento, né? De startups. Desculpa. Eu também, não sei o que aconteceu. Parece que... Tudo bem. Então, a Raizen, grande empresa, muito inovadora e realmente criar um espaço próprio, eu acho muito legal. E eu sempre estou perguntando e olhando como que esse desenvolvimento está indo, né? Porque eu acho que para trazer as coisas para casa é importante. Ao mesmo tempo, eu gostaria de refletir no seguinte: no meu caso, quando eu estava dentro da John Deere, o meu foco era inovação dentro do portfólio, produtos da John Deere para atender os dores dos clientes, tá? Muito bem. Mas já alguns meses fora, eu vejo como a minha atenção começa a ficar muito mais ampla, muito mais abrangente. Eu estou pensando em outras soluções que talvez sejam digitais, que talvez sejam de serviços, que talvez a John Deere e o modelo deles não atingiria imediatamente. Então, eu vejo como quando você tem um hub que não está dentro de uma empresa, você tem uma diversidade muito maior. Tá? E eu acho que isso é importante. Por isso que, por exemplo, vocês, o Venture Hub, o Active Garage em Piracicaba, ou a WIMI, são elementos fundamentais para manter um pouco essa neutralidade e que o foco continue sendo o cliente, o produtor. Exatamente. A ideia de quando a gente fala de aceleradora, né, de um hub que tem aí não só aceleradora, ter o processo de aceleração no hub é sempre um desafio para o hub também, né? Porque a operação de aceleração, ela é uma operação penosa, na verdade, né? Você formar mindset não é uma coisa simples, né? Fazer uma jornada aí. Por outro lado, você também tem que ter a conexão e o espaço criativo, né, o coworking space ali, onde você consegue trazer as empresas para dentro, né, ou pelo menos part-time, você consegue trazer a comunidade, você consegue trazer quem está ligado ao marco regulatório, mas você tem que trazer o capital também, você tem que ter espaço para os investidores, né? E agora a gente começa a ver também um posicionamento, especialmente das grandes empresas, né, na criação dos seus próprios fundos, né, os corporate venture capitals, né, que olham logicamente para estágios mais avançados do investimento. Quer dizer, uma startup, na verdade, ela precisa dali do investidor anjo, do seed, né, do série A,
que são investimentos menores, são cheques menores, que vem carregado do smart money, né, da inteligência do mercado, da network, da relação, mas quando ela se firma como organização, como empresa, que ela está pronta, que ela está no tamanho, ela precisa dessa pegada forte no capital que vai levar ela para o IPO, por exemplo, né? E assim, a gente começa a ver grandes empresas, né, se posicionando em relação a isso, né? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que antes de uma empresa, primeiro, eu concordo contigo. Eu gosto muito, por exemplo, de empresas como, você falou antes da Bosch. A Bosch decidiu ser a empresa na internet. Eles têm uma estratégia que eles estão colocando um IP address em cada um dos produtos deles, porque eles vão pegar dados e eles vão trabalhar aí com algoritmos e tudo isso. E eles estão procurando negócios onde essa capacidade pode ser utilizada, tanto assim que eles estão mexendo com pecuária de precisão, com algumas ideias muito, muito interessantes. Tanto que eu, fazendeiro, acho muito legal. Estou já esperando para ver quando que eu compro, né? Diz que dado agora é o novo petróleo, né? Assim, fala muito disso, né? O dado tem um peso. Isso, e depois você tem grandes empresas que têm fundos de investimento, venture que não está relacionado com uma grande empresa, mas é um fundo de investimento, está procurando entender qual é a saída. E ele vai querer qual é a saída que uma empresa grande vai comprar a essa startup, a saída que essa startup vai ter uma escada gigante que vai pagar o investimento. Enfim, tem vários, né? Mas do mesmo jeito que essa saída tem que estar clara quando você tem um fundo de investimento corporativo, esse tema da saída também tem que estar claro. E uma das dificuldades, né? Claro, e a saída, muitas vezes, esperada é que essa tecnologia você vai poder inserir dentro dos produtos ou serviços da empresa. Sim. Então, por isso que eu acho que, sem dúvida, é um caminho, mas se a empresa não tem resolvido esse assunto de como vai integrar novas tecnologias dentro dos produtos e serviços de um jeito repetitivo, de um jeito que vai dar certo, que vai ter sucesso, eu não recomendaria, primeiro ter um fundo até que essa pergunta fique bem respondida, né? Não, assim, acho que não existe resposta certa, né? A gente tem muitas perguntas que o tempo ainda vai ajustar, né? Mas a gente vê movimentos também, por exemplo, né? A gente teve num evento uns dias atrás, em São Paulo, antes desse Covid, e a gente teve no Cubo, lá em São Paulo, e a gente teve a apresentação de um fundo de corporate venture capital da Volvo, né? Acho que a gente chegou até a tangenciar esse assunto. E a Volvo, olhando, né, para os negócios globais dela, entende, né, que, pelo menos dito na voz de quem estava representando ali, entendendo que existe uma transformação que eles tinham que fazer e que a questão de caminhões, carros, essas questões, as logísticas, talvez não justificassem mais como mobilidade fabricar isso, né? Então, se posicionar como um fundo, talvez eles poderiam escalar e ajudar muito mais a desenvolver soluções de mobilidade, de transporte, vamos dizer assim, ao longo do planeta aí, né? Então, e a gente começa a ver um pouco disso, né? A própria Falcone, né, uma consultoria, não sei se você conhece, a Falcone é uma consultoria... Eu não conheço, não. Muito forte aqui no Brasil. A Falcone, na verdade, que ajudou a estruturar todo o processo da Ambev, na época da Brahma ainda, né? A Falcone, ela é uma consultoria de excelência em gestão aqui no Brasil e a parceira do grupo 3G. E recentemente eles também lançaram um fundo de corporate venture capital. E na fala do gestor do fundo, como é que eles veem isso, né? Os CVCs, eles entram já numa fase onde a empresa já está mais estruturada. Essa visão do investidor que entra no early stage, né, que entra na fase do investimento anjo, e ele precisa fazer a saída dele, né, para multiplicar o capital, ela está muito presente até os venture capitals, né?
mas os CVCs eles começam a olhar de um jeito, já olhando a performance realmente da empresa, numa visão mais perene, e eventualmente levando essa empresa para um IPO, que é onde você faz uma saída mais assim, mais diversificada, com uma liquidez um pouco maior. E o Brasil não está muito acostumado com esse negócio de IPO ainda, tanto que quem lança, né, hoje está lançando lá fora, né? Então tem algumas coisas aí. É um desafio que a gente tem aí pela frente também. Olha, eu penso que, de novo, voltando, eu acho que cada uma das grandes empresas com modelos diferentes, de negócios diferentes, com segmentos de clientes diferentes, a resposta com certeza não é a mesma. Então, você tem um cardápio de como esse empreendimento vai te levar a ter sucesso. Vai ser por uma questão de imagem e de marca, vai ser por uma questão de que você vai aumentar as vendas e só comprar mercado. É uma coisa que você vai ter tecnologias que vão fazer teu produto ou serviço se diferenciar ao longo do tempo. Feiju, eu não sei se eu poderia te falar que existe uma receita do bolo. Tá? Uhum, Eu acho que justamente por isso que você vai ver que vai ter durante muito tempo hubs como vocês e outros recomendando diferentes estratégias para com cada uma certeza, das empresas, né? com certeza, exatamente. Olha, E a aí gente foi fala aí bem interessante que saiu aí teve uhum, como se chama? Isso, dado novo de João Ferreira. isso, Interessante esse comentário, né? uhum, Isso é uma coisa que você está certo, que os dados voltam no novo petróleo. Mas vou tentar fazer aqui uma analogia. Tem petróleo bom e tem petróleo sujo. Tá? uhum, Tem petróleo bem refinado e tem petróleo que não é de qualidade. Não é só os dados, mas são dados de qualidade que vão te permitir, ao uhum, longo do tempo, utilizar algoritmos de inteligência artificial para realmente extrair algum insight, tá? Alguma uhum, lição, alguma coisa importante, porque só guardar dados por salvar dados, é, tem muita gente que já tem está pagando uma conta grande por todos esses dados sem exatamente, ter a capacidade de exatamente. utilizá-los, né? Acho que a gente ainda está muito no começo, né, desse entendimento, né? A questão do crescimento dos dados, né? O Big Data, enfim, é, João é, como fala, não é compatriota, não sei, mas assim, eu trabalhei no CPQD também, né? E o CPQD ele foi um centro de pesquisa daqui de Campinas, né? Muito forte, ainda é, né? Ainda congrega muita coisa, mas teve um peso estratégico muito grande, muito forte dentro da história de telecomunicações no país. Né, foi o criador aí de várias tecnologias. E hoje tem lá. Mas assim, quando a gente fala de dados, né, a gente tem aí realmente muitos dados, mas eu acho assim, o crescimento dos dados é exponencial e a inteligência que se conseguiu construir em cima dele, a gente está começando a ver agora de forma Uhum. exponencial. Agora a gente está falando de machine learning, agora a gente está falando de inteligência artificial, mas tem muita coisa por vir aí em cima disso ainda, né? Feijó, eu estou tentado, né? Agora estou tentado, mas vou me conter. Eu vou te propor o seguinte: vamos falar de inteligência artificial, de dados, de como nós estamos no século e na década. Esta década é a década que a inteligência artificial já saiu do laboratório, saiu da academia, e nós estamos vendo uma grande quantidade de utilização desses algoritmos no campo. Tá? E eu Tá. acho que justamente neste momento nós temos que continuar nessa rodada de procurar aplicações práticas, práticas de inteligência artificial. Opa, e tem um comentário do Marcelo Lopes, um grande amigo e um dos caras mais inovadores dentro da John Deere, vou falar. Mas justamente que interessante a pergunta, é de digitalização de muitos processos, riscos de acelerar neste momento. Olha, Marcelo, eu acho que os riscos são que você vai começar a
assumir que os algoritmos de inteligência artificial ou que os processos estão utilizando dados que são de qualidade. E se você não tem esse filtro, esse cuidado de que os dados sejam de qualidade desde o começo, é um pouco como esse ditado no inglês, garbage in, garbage out. Se você acelera demais a digitalização de processos sem ter clareza de que esse processo está sob controle, então você arrisca tentar dirigir ou controlar um processo com dados que talvez não vão ser da qualidade para ter um resultado de sucesso, né? Mas o João aqui, ele comenta, inclusive, né, e realmente é uma verdade, né, eu só fiz uma lembrança aqui da época do CPQD, né, e ele comenta aqui, né, que o CPQD avançou muito, né, e eu cheguei a fazer um trabalho de consultoria, né, numa empresa que foi herdada, foi o legado que ficou da Promon, né, a Trópico, e justamente que trabalhava justamente com Big Data. Eu cheguei a fazer um trabalho de consultoria lá nessa época. E ele está dizendo aqui que além de telecom, inteligência artificial é um tema estratégico para o CPQD. Então, assim, o Brasil começa realmente a também aproveitar um pouco dessa onda e retomar um pouco a sua posição em termos de posicionamento de desenvolvimento, né? O Brasil ficou muito de forma marginal, né, na questão do desenvolvimento, da tecnologia e tal. Mas no agro, ao contrário disso, num tempo muito curto, conseguiu se posicionar, e o Brasil hoje tem uma das tecnologias mais de ponta, né? O projeto Genoma, Embrapa, e aí por aí vai. Então, eu acho que tem com tudo que acontece, quando você tem um problema como esse que vem, coloca a gente em pé de igualdade para começar. Claro, você tem legado, você começa a retomar, mas eu acho que tem muita coisa... Deixa eu te dar um exemplo. Eu gostei da tua linha e eu gostaria talvez de começar aqui a dar alguns pontos de conclusão aí da fala que poderiam ser de interesse. Você está certo. A gente... Primeiro, o tema de conectividade não está resolvido para o agro brasileiro. Longe de. Tem bastantes soluções aí que estão... até a Trópico, parceiro da John Deere, justamente para uma delas. Mas tem outras iniciativas também. Mas ainda está longe dessa conectividade estar em todo o Brasil. Mas vamos assumir que isso existe. Eu não sei se talvez vão ser equipamentos da Motorola, talvez da Huawei, da China, sei lá. Esses componentes vão vir provavelmente de fábricas fora. Mas o que nunca vai vir de fora e que é do Brasil para produzir são justamente a inteligência artificial, os algoritmos e tudo isso para processar esses dados que estão sendo capturados aqui. Também o conhecimento do negócio. Seja agro, seja que seja, é o conhecimento local do negócio, da estrutura do negócio. E mais uma coisa que eu acho que eu tenho muita paixão, né? Ninguém vai desenhar a experiência do usuário, a experiência do cliente para os brasileiros de outro canto do mundo. Isso tem que ser feito com pessoas que são expertas na cultura, nos comportamentos, sei lá, dos brasileiros ou dos latinos, né? E isso é uma área que você pode exportar muita coisa. Você pode importar modems, pode importar antenas, pode importar um monte de tecnologia eletrônica, mas experiência do usuário, para que toda essa tecnologia seja transparente, seja fácil de usar, isso só vai ser desenvolvido. Eu acho que localmente, eu ia falar aqui, cultura, né? Exato. Vou falar aqui na Latinoamérica, né? É verdade. Nossa, mas que papo bom. E assim, legal que o pessoal está interagindo, né? E está perguntando, assim, a gente fica muito contente em ter esse tipo de coisa, né? E saber, a gente está se empenhando bastante, né? Através dessa, para trazer um conteúdo que tenha relevância, né, e convidar pessoas que venham a contribuir e ajudar a enriquecer esse nosso trabalho, né? A gente Muito já está com 1h04 aqui de live, né?
E, assim, queria agradecer enormemente aí a sua participação. A gente podia levar esse papo aqui a noite inteira, né? Ia Não, ser mas rico demais, né? você Mas, me convida para outro, a gente se foca numa área com específica, mas certeza, aqui o ponto que você queria abrir é justamente alguns desafios das grandes empresas, exatamente. ao respeito da inovação. Eu espero que fique claro para toda a audiência, que aqui hubs como a WeGo e outros têm um papel fundamental para justamente fazer esse ponte entre este mundo empreendedor de rápida Uhum, uhum. desenvolvimento e testar e falhar rápido e esse mundo corporativo que tem uma cultura diferente, mas os dois se precisam um ao outro, são Sim, são complementários, complementares, exatamente. Muito legal. E assim, a gente vai. Ana, que legal, pessoal. Muito bom, obrigado, CJ também. Olha aí, ó. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Carioca, meu amigo. Isso é muito legal. Obrigado pela audiência. Ali o João também. Obrigado a vocês pelo ótimo conteúdo. Muito bacana, muito legal a gente poder estar compartilhando. E, Alex, com certeza vamos estar falando mais, vamos estar trazendo mais temas. Você já participou aí, eu acho que de uma ou outra sessão do nosso programa de aceleração, que agora ele é online também, né? Nós estamos finalizando aí, vamos começar. Talvez a gente possa. Que nessa edição aqui nós não temos ninguém de agro nesse batch, mas temos gente de tecnologia lá. Quem sabe você pode participar num dos hot seats aí e ajudar a gente a abrir a mente do pessoal mas das nossas startups aí. conte comigo, Feijó. E Feliz. fico no aguardo da sua vinda de volta aqui para a gente tomar aquele... Está guardado, Olha, ainda está fechado, Não, não demore muito, porque senão vou beber. Vinho Tá bom, chileno. então. Meu amigo, brigadíssimo, super abraço, papo ótimo, show de bola, muito feliz de falar Tá. contigo e poder ver você. Fica com Mesmo Deus. aqui. Um abraço. Boa Obrigado, tarde, fiquem audiência. bem. Com vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.